Flashback. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a este flashback na TSF e na SIC. Aqui no estúdio, Nogueira de Brito, Pacheco Pereira e José Magalhães já estão prontos para o debate dos grandes temas dos últimos dias. Para a segunda parte deste flashback fica reservada a discussão sobre o estado das oposições. Para já, o habitual olhar sobre a semana, que bem pode começar com o Pacheco Pereira a desancar o governo por causa das 40 horas. Não, se fosse um artigo tinha assim o título: Os custos sociais e políticos da demagogia ou a história das 40 horas. Isso é um artigo dos seus velhos tempos, dos tempos ML. Velhos, não. Isso é um título, é um título tipicamente... Nunca se fazia assim. Então. Não, isso tinha outro tipo de título. Então, nessa Você vai-nos contar que isso Conto, sim, senhora. Conta assim. Esse é um título as duas tipicamente... linhas... Não. As duas linhas sobre o movimento sindical. Ou o governo da burguesia assalta aos trabalhadores e tal. Isso é outra coisa. Não, isso é o artigo de intervenção. Agora, o artigo de reflexão teórica, etc., tem um título desse. Nunca. Ok, vá lá, um bocado má língua, então. Venha à má língua. Porque o conceito de demagogia não é um conceito marxista. Coitado do Magalhães. Ele tem que fazer a má língua. O Magalhães vai ter que explicar... Vai ter que explicar... Convém ser rigoroso. O conceito de demagogia não é um conceito marxista. O conceito marxista de demagogia é o de alienação. Ou seja, que contém parte da demagogia. Se querem discutir, vamos à teoria. Bom, mas vamos deixar a teoria. Voltemos aos custos sociais e políticos da demagogia ou a história das 40 horas. Isto é assim. Eu disse várias vezes na anterior legislatura. Isto é assim. E infelizmente, é uma forma que eu acho menos feliz agora. Vem-se a verificar que o pior que se podia fazer ao Partido Socialista era apresentar-lhe a legislação que ele próprio tinha aprovado quando esteve na oposição. E não foi você que fez isso. E o Partido Comunista, de facto, fez uma coisa que vos deixou ficar numa situação completamente engravada. Tendo, há meia dúzia de meses, votado a favor exatamente daquele texto, apresentou-vos o mesmo texto e vocês votaram contra. Mas o texto que era da autoria em 89 do Presidente do Partido Secretário-Geral, hoje Primeiro-Ministro, Engenheiro António Guterres. Portanto, e as desculpas do PS foram completamente esfarrapadas. Sendo, aliás, previsível ou muito provável que a primeira iniciativa legislativa do PCP fosse precisamente... Exatamente. Eu devo dizer que aqui há dois aspectos. Há a discussão substantiva. Estava a conversar com os sindicalistas. Há a discussão substantiva sobre a questão das 40 horas, que é outra. Não é isso que eu estou a levantar. Eu não estou agora a dizer se é bom ou não aprovar as 40 horas. O que eu estou a dizer é que um partido que na oposição assinou os cheques em branco em cada uma destas coisas não tem agora autoridade política para ter posição diferente. Quando há pouco tempo... Aliás, é o mesmo problema. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. Espera aí, outro exemplo. O PS aparentemente não gosta de andar reboque, a pontapé, a toque de caixa, segundo uma partitura, uma batuta e um ritmo escolhido por outros. Mas eu estava a falar sobre isso... Então fala-me de outra coisa. Como é que um secretário de Estado, por exemplo, da Administração Interna, que cometeu ilegalidades, por exemplo, que atravessou a ponte não pagando portagem, tem hoje a autoridade, se for necessário, enviar as forças policiais para reprimir uma desordem? Desculpa, você está Como é que hoje... Não estou a misturar. Não. Estou-lhe a dar quais são os problemas. Eu digo quer que eu diga qual é a conexão. A conexão é a mesma coisa. A conexão é a mesma coisa. É os custos sociais e políticos da demagogia. Mas quantos temas é que quer tocar? Diga-me quantos temas é que quer tocar. Mas disse o PS, pelos vistos, não vai ser o único a aprovar essa medicina. Não. Toda a gente é política. A começar pelo antigo Primeiro-Ministro, que disse que no lugar deles também buzinava. Não venha já isso. Também buzinava. Não é a história da medicina. E não venha em socorro de ninguém, porque não socorro vermelho. Não venha em socorro de ninguém, muito menos do socorro vermelho, por uma razão muito simples. É que hoje, convém também não começar a esquecer que quem está no governo é o PS. Que o PSD já foi penalizado pelos eleitores e que, portanto, são as atitudes do PS, que ainda por cima têm uma oportunidade lustral de começar de novo e de não repetir os erros que nós cometemos. Eles é que têm a ideia do lustral. O penalizar é o bem lustral. Não fizeram nenhuma asneira, graças a Deus. Já foram penalizados. Não está com certeza a falar para mim, que não tenho esse ponto de vista. Estou, porque você tinha esse ponto de vista, mas já não tem. Volta à história dos custos da demagogia. Não tentem fazer nevoeiro. O Partido Socialista ganhou votos. Ganhou votos.
gerando a esperança, Isso, correspondendo, a esperança. correspondendo às posições políticas que tomou. Ou seja, quando votou a favor das 48 horas, disse é possível que haja as 40 horas semanais de Já, imediato. em 93. Já. Ora bem, Em agora vai ter que 93. explicar porque não. Das duas uma. Ou diz, votou mal na altura e quem tinha razão era o Governo. Porque o que os senhores estão a fazer é dar razão retrospectiva ao Governo anterior. Todas as vezes que votam contra uma decisão que tinham tomado antes, estão a dar retrospectivamente razão ao Não, Governo só estão a anterior. dar... José não. Magalhães, o PS prisioneiro dele próprio? Aí tenho uma... E tem centenas destas medidas. Todas as semanas o PC pode-vos O PS apresentar está ou não PS. prisioneiro do PS da oposição? Não, está. Não está. Está prisioneiro e bem prisioneiro. Isso é bom, é positivo, dos compromissos que assumiu. E as 40 horas não é um compromisso? Agora, não é um compromisso? ao Pacheco Pereira. Responda-me simplesmente. As 40 horas é ou não é um partido, compromisso? claro que sim, e será cumprido. Então, aliás. quando? Em 1999? Não, já no fim de fevereiro saberemos as condições exatas em que o Governo... Mas então porquê que não o fizeram agora? Já Se o vão fazer no fim de fevereiro? Se tiver a paciência de esperar, eu explico-lhe. Diga lá. Eu creio que uma das coisas que, no quadro de uma maioria como esta que existe no Parlamento, é preciso ter sempre em conta é que o Partido Socialista tem uma maioria relativa, não tem uma maioria absoluta. Mas neste caso não há problema, Ou juntava seja, os votos não com o é- PC, desculpe. como juntou antes. Não é? Ou seja, é um juntou. partido que tem que negociar. E só Com pode quem? negociar com pessoas e com Com partidos que entendam estão para complementar essa essa maioria Com quem? com os votos necessários Com para a CIP. Não, fazer desculpa, passar não medidas. Com a entendo. CIP, a Vocês CAP, tomaram a a posição, CCCP... desculpe, uma posição É? que se toma não é sujeita à negociação. Tudo o resto, sobre o qual vocês não tomaram compromissos, seja sujeito à negociação, compreende-se. Agora, uma matéria sobre a qual há um compromisso tão explícito como esta, não é sujeita à que é para negociação. negociar, O PC Zé chegou lá e disse, paguem-nos o que nos O que devem. é que há E para vocês não negociar a pagaram. propósito Bem, das 40 horas? precisamente é o facto de haver gente que interpreta, digamos, a apresentação do projeto e sobretudo, o agendamento naquelas condições do projeto do PCB, como você agora o acaba de delimitar e configurar, ou seja, como uma fatura a pagamento, sendo certo que nesta matéria não há fatura nenhuma a pagamento, a fatura é com o eleitorado, a relação é com o eleitorado e não há Aí não há corte de compromisso caixa, com as nem pessoas políticas anteriores? cobradores, nem Não há cobradores nessa compromisso com as matéria. posições que vocês tomaram? Não, o PS Não não assumem o pode... compromisso? Pacheco Pereira, claro que Diga lá. sim, claro que assumimos que não o compromisso. votaram? Aquilo é claro igual que o ao grupo que votaram parlamentar antes? assume o compromisso, só que o grupo parlamentar não pode ignorar a existência, ou não podia ignorar na circunstância, a existência de um processo de discussão e de negociação Mas um no âmbito do compromisso não Conselho é sujeito Permanente a de Concertação negociação, Zé Magalhães. Desculpe. Um compromisso que foi Pacheco tomado Pereira, explicitamente você não é matéria pode, de negociação. Você não pode adotar. Não pode. Eu acho que esse seu vigor... Não, mas responda-me esta esse coisa. seu vigor Um compromisso rejuvenescido explícito em não é matéria de matéria de compromisso, negociação. depois de 10 anos a romper compromissos, fica-lhe bem. Vocês disseram aos portugueses, ao votar, Mas não me convence. disseram, estamos dispostos a dar as 40 horas. Isso não é Não, matéria de eu compromisso. que me tinha Não é matéria de convencido... está enganado. Ó, Carlos O que é que há Andrade. para negociar a propósito das 40 horas? Enganado. É São óbvio 38, que se são for 42. possível, é óbvio que se for possível, no âmbito do Conselho de Concertação Social, chegar a um acordo alargado em que estejam também as questões relacionadas com os 40 horas, isso é positivo. Dá um envolvimento social alargado, dá Mas vamos garantias de admitir que não é efetivação, possível. Dão na mesma as etc, 40 horas? É evidente que sim. Então pronto, então não é negociação possível. Quer dizer, eu se fosse um representante sim. sindical, nem discutia as 40 horas. O governo dá-mas na mesma, estão adquiridas, Mas quer você dizer... exibe um furor Não pelo PS exibo, é que isso é uma cumprir, patetice, você só está a Zé Magalhães. não cumprir, Isso não tem pés na pelo que quer que cabeça. seja. Você só diz, está a Sendo matéria certo que a está sua sujeita à posição sobre negociação. essa matéria é contra as 40 horas. Zé Magalhães. Ou seja, o PSD, você, tem uma posição contra as 40 horas, portanto a sua alegação você também é farisaica. As 40 horas são dadas de uma Nós não. maneira ou de outra. Tem. E depois é sujeito Nós a não. matéria de negociação. Mas deixe-me colocar duas questões Sindicatos nesta não precisam matéria. de se preocupar Tem, com as diz o 40 Nogueira horas. Brito, porque ainda esta semana votou contra as Eu 40 sei, Você horas. tem Exatamente. contra as 40 horas. Você Votou. sabe que é impossível, ó Zé Magalhães. Ó Nogueira sabe? de Brito, Você sabe que é o Nogueira de Brito impossível. sabe a história parlamentar por dentro e por fora. E, portanto, sabe que face Não é um problema parlamentar, é um problema sabe que político. toda a em gente primeiro lugar. sabia, politicamente, que havia uma discussão em curso no Conselho de Concertação Social. O PCP, enfim, de forma clara, para fazer uma ruptura e para marcar, digamos, uma fronteira para vos lembrar entre que os vocês bons votaram uma cumpridores coisa. e os maus cumpridores, Exatamente. resolveu agendar Exatamente. Mas é que esse eles projeto foram para para os maus votação cumpridores. imediata. Ó, Foi surdo a quaisquer tentativas de negociação graça, de uma ó, data. ó, Magalhães. Agende-se Negociaram o isto, texto que vocês Já tinham mais Magalhães. isto à Comissão, Sempre me negociaram o espere-se texto um que vocês mês tinham e aprovado. na altura em que tivermos um quadro político consolidado e claro, vote-se. Pagam, Recusa completa. Sempre me bati E contra eu isso, sei- consigo ao meu lado. Que sempre me Também é. bati E eu sei que é contra a extraordinariamente circunstância fácil encher as galerias. de nós ficarmos de prisioneiros X pessoas. da negociação do Conselho de Ah, Concertação isso fizeram Social. mal. José Magalhães, Mas vocês como é antes que o também não PS protestavam. Não, desculpe, fizeram Também. mal, mas Como você é- não se demarcou como é disso. que o PS, tal no como, fim de aliás, fevereiro- Fizeram mal, infelizmente, estão tal como a brincar, infelizmente estão a direção da CGTP, cujos panfletos foram lançados
Não se marcou desse tipo de coisa. Mas vocês achavam E o que graça se quando era coloca, contra o governo não achei do graça PSD. nenhuma. Não acho graça Acharam nenhuma. imensa graça, Desculpa, eu não achavam acho graça imensa nenhuma. graça. Pelo menos Porque, riam-se. repare, Não Pelo sei menos se era riam-se, vocês. exatamente, pelo menos eu riam-se. posso colocar 5 mil pessoas dentro Aliás, devo da dizer-lhe- sala do plenário. devo dizer-lhe- Não posso é alterar devo dizer-lhe- a vontade só quero livre dizer mais uma dos coisa. eleitos. Como é que o PS, Não no posso. fim de fevereiro, E tirar justifica moedas cá para baixo votar, não se justifica. justifica a título votar nenhum. a favor- Acho que os senhores deviam demarcar-se disso. votar a ficava favor de uma bem. proposta de legislação? Bem. José Magalhães, José Magalhães, que eu vi Não, várias não é vezes a rir-se. Como é que não, o PS não, ouvi aquilo- fazer isso, Mas Magalhães. nunca E não ouvi tenho fazer isso. certeza. Já ouvi Magalhães. numa bancada a rir-se a bandeiras despregadas, eu a comer com as certeza. moedas na Só um cabeça. Falando a sério, E eu a Nunca apagar viu com as moedas na solidariedade cabeça. José nenhuma. Magalhães, Oh, como é que o meu PS caro. no fim de fevereiro justifica votar numa proposta de lei que porventura é exatamente Igual. igual àquela que contrariou esta semana? Ele já justifica. O velho Como é que justifica? Para que é que você vai exigir Com toda a serenidade. um sacrifício? No timing Toda a serenidade. resultado. Você escolheu a palavra Não é foi só com toda a serenidade, é com todo o prazer, aliás, devo-lhe dizer também. Ah, é? Sim, porque por um lado os senhores ficam do outro lado e nessa altura há uma Mas demarcação Por um clara. lado, fica do outro lado. O Outro, PP outro lado. e o Você tem que PSD melhorar um bocado a aparentemente argumentação. votam contra. Segundo tudo indica. Ou então têm um problema. Não, mas ainda não percebi. E Então por porquê que outro vocês não lado, votaram o a PS favor? naturalmente vota a favor. E, A favor e de quê? Das 40 horas? Eu suponho que o Então PC como é que votou contra? votará Não a percebo favor. nada. Sob Eu não pena de percebo nada. incompreensibilidade total, Não, ok, digamos, eu não da percebo. estratégia Oh, ideológica não. política. Deixe-me só acrescentar um dado a isto. Não, 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 hostilidade. desculpe, ainda tem a ver com isso. Não, É muito não, rápido. Agora, eu estou de acordo Não, que é que eu preciso nesta hostilidade. negociar medidas com humildade. Agora, é preciso não testar a humildade e a paciência para além de um determinado limite. E, portanto, a ideia de colocar a Deixa-me só Assembleia acrescentar uma sob coisa. assédio, Não, é uma um série mero de pessoas, apostila parece mal a que se relação diz com o aí. eleitorado E é que, diretamente. se quiser, é um anexo. é É, apostila. é muito simples. Diga. uma apostilha Neste crítica. incidente, uma apostilha, isto é agora para utilizar a linguagem da Universidade Católica ou dos textos do CADC, que não sei se deve lembrar. Acrescentar uma coisa. O Primeiro-Ministro foi muito deselegante, quando, confrontado com a manifestação a favor das 40 horas, foi ter com os manifestantes e disse assim: eu venho ter convosco, e o Cavaco nunca fazia isso. Eu nunca me passa pela cabeça que o professor Cavaco Silva se dirigisse ao engenheiro Guterres assim. O António. Isto Ou o é Guterres. de um mau gosto. Eu gostava de saber É o que é de que um eu- mau desculpe, gosto. o que é que o choca, desculpa. portanto, é o facto de Não, Primeiro-Ministro choca-me a forma ir de falar tratamento. com os manifestantes. Não duvido, porque você dá-te desbordoada. Portanto, esta atitude do choca-me Guterres porque é um dia, chocante, de facto. mais Nessa cedo ou ótica mais é chocante. tarde, Vocês lá chegarão. vocês terão que intervir nas questões de ordem pública. E não crie para isso uma situação a complicada. esperança, Não aliás, crie, Checo não Pereira. crie. Segundo aspecto, é profundamente Pode esperar indelicado. sentado para É Checo Pereira. profundamente indelicado que um Primeiro-Ministro se fale do seu antecessor dizendo o Cavaco Silva. Pedro Acho isso uma Brito, coisa de outras mau gosto a hostilidades. toda a prova. As imagens, Outras o hostilidades. som foi colhido em condições Vá. inusuais. Isso eu não disse. Esta hostilidade parece-me interessante para referir uma coisa. Não, é que o Partido Socialista e o José Magalhães está com certeza recordado disto. Quando estava na oposição. Mas se era contra a negociação. Eu, em certos aspectos, sou. Por favor. Nesta matéria do horário de Não, trabalho. desculpa, vá lá, das vá lá, duas vá lá. uma. Quando Mudando há de tema, Nogueira formulada Brito. uma proposta em termos legislativos, ela pressupõe que houve uma negociação. Um partido responsável da oposição negociou previamente. Agora, fazer depender uma Neste caso, proposta... não havia proposta nenhuma Desculpa, negociada, como é óbvio. A proposta do tornar a PCP do Assembleia, Governo será anunciada. tornar a Assembleia prisioneira das negociações no Conselho de Constituição Social é muito discutível do já ponto de deixamos vista a da questão das democracia 40 horas. representativa. Não é É muito prisioneira, discutível. doutor. Completamente prisioneira. Mudando É de não tema. surda, doutor. Ou Nogueira Brito Brito. passa a É vez diferente. ao Pacheco Pereira. Não, eu não passo a vez. então? Passo a vez ao Não, eu Pacheco já não, Pereira. já Você é disse. que não. Você Não, eu passo a vez ao Você não me Nogueira deu tema nenhum, não é? Mas o primeiro tema que queria tratar aqui era elogiar os nossos espectadores, não é? Por dar-lhes bom dia, porque Madrugada. devem ter acordado realmente com o nosso programa, não é verdade? De um primeiro sono, que já dormiram, com certeza, e agradecer-lhes muito a paciência de que dão mostras, não é? Em conseguir Para criar a medalha de realmente ouro do flashback dormir para os exatamente. Os O Nelson resistentes. dorme. São os resistentes televisivos, não é verdade? E, portanto, não queria deixar de um dia qualquer dizer isto. Porquê? Porque sou confrontado muito na rua com pessoas que me dizem isto, que têm uma palavra simpática com o programa, normalmente, e que têm uma palavra antipática com o horário, e eu não queria deixar de lhes agradecer. Você não imagina o sacrifício que eu faço e tal, etc. Bom, depois nesta questão eu diria o seguinte, nesta questão das 40 horas, temos o público houve uma mais questão, especial eu não da vou, televisão portuguesa. eu não vou continuar Quem está às 3 horas da manhã. eu não vou continuar nas 40 Então horas. passa a vez ao José Magalhães, Não vou que ainda contar, não lançou nenhum tema. não vou contar nas 40 horas, mas vou dizer só uma coisa. É que a proposta das 40 horas, o secretário de Estado, que é aliás um parlamentar hábil, o António Costa, não é? Mas utilizou
um estilo de imagem efetivamente esportiva e automobilística, não é? E acabou por produzir uma afirmação na Assembleia que ilustra bastante bem o que tem sido a atividade do Governo. Ele disse que o Governo, nesta matéria, está em ponto morto. Ele utilizou a imagem automobilística e diz, no automóvel da governação, disse ele, é preciso haver acelerador e travão. Sim. Neste momento nós estamos em ponto morto. Eu acho que realmente é o que tem caracterizado o Governo, tem estado em ponto morto. Por segunda-feira já não está em ponto morto. Às segundas-feiras, na próxima segunda-feira, já nos temos fechando aqui para intervalo. Terá movimento abundante. Não, na passada semana prolongou-se uma hesitação que eu considero bastante inconveniente sobre a questão dos horários de comércio e suponho que esta semana haverá o anúncio, finalmente, depois de algumas demais também, a nível do Conselho Económico e Social, do regime que virá a ser proposto depois de feitos vários contactos. Eu creio que é importante... Você vai criticar o Governo. Creio que é importante... Por estar a combater a liberalização dos horários de comércio? Pereira, eu sei que você tem no seu partido a ideia que se deve ser à carga, porrada neles, força, sangue por todo lado, e que acredita que as pessoas que estão na direção do seu partido são os poltrões que não têm capacidade de ataque. Agora, eu ainda não disse nada, e o Governo ainda não anunciou a sua posição, como nós você escusa de estar mas como nós corremos o risco de você continuar a não dizer nada até ao final da sua intervenção, eu coloco a questão muito simples, é assim, é a favor da liberalização dos horários de comércio aos fins de semana e das grandes superfícies, ou não? E como você ameaça sempre não dizer nada, talvez seja bem que diga alguma coisa. Costuma não dizer nada, diga lá. Costuma não dizer nada. Resposta, sou absolutamente contra qualquer tentativa de involução em relação aos hábitos Vai votar contra na Assembleia? Ou seja, não pode haver nesta matéria. Não pode haver nesta matéria é a favor um recuo aos tempos em que só havia pequenas superfícies. Forma de dizer isso. Sou contra qualquer involução nos hábitos dos portugueses. Não, mas é que ele fala na linguagem do Jorge Orwell. Ele fala e a cultura de influência norte-americana dos José Magalhães. Ele fala viu esta entrevista? Não viu esta entrevista? Vi outra entrevista que foi publicada no Correio da Manhã. Revolta do Grande Para os ouvintes da rádio, eu digo que se trata da entrevista publicada hoje no Suplemento de Economia do Público com o responsável do grupo Jerónimo Martins, um dos principais grupos responsáveis por grandes superfícies em Portugal. É uma entrevista muito interessante porque, entre outras coisas, digamos, dá-nos a imagem de como é que alguém que tem grande responsabilidade de decisão neste setor, que é um setor em grande movimento, tocado pela globalização, pela possibilidade de deslocar investimentos para qualquer sítio do mundo, virtualmente, encara a situação atual depois de um período em que o PSD criou uma situação de hesitação, de suspensão, de incerteza, que não permite, obviamente, planear. Vai terminar de que maneira? E que vai ter que terminar com uma decisão equilibrada. Faço-lhe a pergunta. As notícias davam conta de uma divisão no Governo nessa matéria. Não, numa matéria em que há pontos de vista diferentes, notoriamente. Qual é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista é que um Governo do PS... O meu ponto de vista é que um Governo do PS deve, por um lado, garantir previsibilidade aos investimentos. Previsibilidade. Ou seja, não há nenhuma razão para viabilizar um conjunto de investimentos. Então está-se a manifestar contra o seu secretário de Estado. Em alguns casos, está-se a manifestar a favor desses milhões de contos. Se não me deixa anunciar um ponto de vista que não seja interpretado imediatamente como subsidiário de uma posição ou de outra, creio que isso não ajuda a nenhuma discussão. Mas então continua. O meu ponto de vista parte dos consumidores. O meu ponto de vista parte dos consumidores. Muito bem. Dos consumidores, dignamente dos grandes centros urbanos, onde a estrutura do comércio se alterou radicalmente e onde os modos de vida se alteraram radicalmente. Onde não há nenhuma esperança das formas de compra regressarem à forma como eram e em que é necessário fazer evoluir o pequeno comércio e estruturá-lo. Há um pró-contra nessa matéria, de acordo com a sua convicção ou de acordo com a disciplina partidária, se a solução adotada pelo PS for diferente. Muito bem. Não, eu creio que a situação nem se colocará nesses termos, porque a solução que vai sair da discussão é uma solução equilibrada, que resulta da consulta dos vários parceiros. Mas agora gostava de e de uma sondagem que, pelas notícias recebidas, dava um resultado absolutamente equilibrado. Mas há uma coisa que me Responda-me uma coisa. 2 ou 3 pontos percentuais de diferença entre uma opinião e a outra. Dr. Carlos Andrade, é assim, em relação à situação presente, o que é que vai acontecer? Vão, por exemplo, ser permitidos... É que eu ouço falar, por exemplo, do encerramento das lojas
por exemplo, nos centros comerciais aos domingos. Eu ouço falar das limitações ao horário de supermercado. Portanto, eu queria saber, do ponto de vista concreto, você é a favor... Do meu ponto de vista concreto, eu não vejo nenhuma razão para transformar os centros comerciais aos domingos Não falo na dupla negativa. Você continua... Vamos só dar uma resposta. A minha resposta é contrária. Para não haver razão Centros alguma comerciais, ou seja, para transformar os centros muito bem. comerciais em como as Amoreiras, por exemplo, muito morto ao domingo, é uma coisa que Muito bem, repugna Estamos aos de acordo, milhares de Magalhães. utilizadores Estamos de acordo. desses centros que precisam disso porque é ao Estamos de domingo. acordo. Muito bem, muito bem. Não é à quinta-feira à noite. O essencial da sua Agora, reflexão... o essencial da reflexão é assim. Há duas coisas que me impressionam nesta entrevista. Por um lado, a visão global que o protagonista revela da situação de mercado nos vários países, inclusive na Polónia, onde este grupo fez alguns investimentos, com algum êxito, ao que parece, na Grã-Bretanha, onde vai abrir uma quantidade de lojas da mesma cadeia que comprou, com bastante êxito também. Eu creio que todos estamos cientes da grande mobilidade que o investimento tem nesta área. Mas também estamos cientes de que há métodos para discutir estas coisas. Você quer emprego. E impressionou-me o tom de pressão desnecessária que algumas das afirmações aqui contidas reveste. Porque se o período do governo do PSD foi de grande surdez e de luta obscura de interesse, sem nenhuma transparência, sem nenhuma possibilidade de visibilização, acho que este governo está a ser chantageado? nenhuma... Não, acho que é uma afirmação reativa em relação às incertezas da semana anterior e, portanto, não discuto a legitimidade de emissão da opinião, apenas me parece que há uma desproporção no tom e uma discussão na minha... Como este senhor tem particular autoridade sobre esta matéria, eu gostava de saber qual é o espírito exato. Eu tenho alguma dificuldade em me pronunciar sobre esta matéria, a não ser para dar informações. Porquê? Porque há um problema de conflito de interesses. Eu sou membro do Conselho de Administração de que este senhor é presidente. E, portanto, sou membro do Conselho de Administração do Jerónimo Martins. E foi portanto, o senhor não ameaça com desemprego e com despedimento? Nem esse senhor ameaçou com isso. Esse senhor refere-se a uma situação que, evidentemente, começou no anterior governo, com o infeliz decreto-lei publicado pelo... E ele sublinha isso. Ora, está a dar informações. Estou a dar informações. Não, agora estou a dizer sobre o que é que ele está a falar. Que lhe foi criada uma situação de grande incerteza em relação ao investimento que está a fazer. Isso, obviamente, e que é grande cá, porque ele nacionaliza um investimento estrangeiro, vários em Portugal, porque ele é sócio de investidores estrangeiros em Portugal. Bom, e realmente a incerteza, a situação de incerteza que lhe foi criada no anterior governo. Como se diz agora, e agora foi mantido... está a usar um truque de advogado de barra. Que informação é esta do Guerra Brito? Estou a dar se não nos deixarem investir, vamos para o estrangeiro. Claro, você só descobriu isso agora? Desculpe lá, o problema só descobriu isso agora? E é assim, se não deixarem investir, para onde é que há de ir? Tem que ir mas para o estrangeiro. até se foi para o estrangeiro. É que não haja dúvidas sobre quem é que não deixa e quando é que não. É claro, e não até se pode ser precoce nessa matéria. Não há nenhuma, porque as medidas que até agora esse grupo tomou de investimento no estrangeiro só podem ser elogiadas do ponto de vista português, suponho eu. Acabei de o fazer. Bom. Suponho que você não terá dúvidas nessa matéria. Portanto, eu registro não é nenhuma ameaça, é simples e unicamente a constatação de uma possibilidade. Você devia saber um pouco mais do seu marxismo. Você estudou o marxismo durante muito tempo, sabe que o capital não tem pátria, eu nunca ouvi dizer isso. Não, mas olha que este capital tem pátria. Você precisa de um bocado mais de pátria. Fica assim, pronto. Daqui a pouco vamos discutir a situação no PSD e no PP, que é o grande tema do Flashback de hoje. De volta ao Flashback, Nogueira de Brito, Pacheco Pereira e José Magalhães vão agora debater o estado das oposições. E começa o José Magalhães, imagino que sorridente, não? Quer dizer, não vai pôr um ar grave e sério. Não vai encontrar... Quem finge que lhe dói o estado do PSD. Não vai encontrar a sofrer dor alheia como se for a própria. Agora, não me encontra despreocupado. Todos os títulos jornais, aliás, apontam para a mesma coisa, não casualmente, isto é, a derrota, a biderrota, ou a quádrupla derrota, como esta semana lembrava o Pacheco Pereira, num ato público do PSD e do PP, aliás, neste último caso, de maneira bastante flagrante, mergulhou esse campo social e político numa crise fundíssima, da qual terá dificuldade em sair nos tempos mais próximos. Agora, o que me parece relevante sublinhar, começando pelo PP, é que o PP revela deriva total, do ponto de vista dos seus órgãos de direção, do ponto de vista da reapreciação do passado, do ponto de vista das propostas políticas para o futuro. Curiosa a escolha. Primeiro começa pela análise do PP em vez do PSD, é uma coisa curiosa. Sim, há uma razão especial para isso? Começando por aquilo que no panorama político português perturbou, digamos, aquilo que foi durante anos a vida tranquila do PSD e neste momento está perturbado, portanto, convertendo-se num fator de dupla perturbação.
do PSD, de uma certa maneira, e do PP também. Ou seja, o PP que roubou o eleitorado ao PSD, que reconquistou o eleitorado na base de uma determinada plataforma política, reconquistou o eleitorado, para utilizar uma expressão mais suave para os ouvidos delicados e marqueses do Dr. Nogueira Brito não se sentirem arranhados. Obrigado, que reconquistou eleitorado. Não desdenho essa neste momento, por força de uma série de zigue-zagues que culminaram numa entrevista televisiva particularmente desastrada, está numa situação entrevista de Manuel Monteiro no Crossfire da SIC. Mas a entrevista é, apesar de tudo, digo-lhe, muito misteriosa, porque misteriosa, porque há erros de performance e há erros de pensamento, e há as duas coisas juntas, e aquela parece ter sido as duas coisas juntas, e ainda há algum azar, porque ele não teve tempo para se explicar quanto a esta cambalhota em matéria política de alianças, devido ao influxo da grande discussão sobre a questão europeia, e, portanto, o resultado foi particularmente confuso para os observadores. Em suma, PP pede desculpa, PP, Monteiro, acusa, no fundo, os seus colegas de direção de terem sido empatas boa decisão. E esta atitude, a última, a primeira coloca problemas que são resolúveis no futuro. Ou seja, ou sim ou não, há uma política de aproximação ao PSD. Agora, quanto aos ajustes de contas sobre o que correu mal nesta campanha, o Dr. Monteiro terá grande dificuldade em sair-se bem desta acusação coletiva e medonha. Não, daqui a 5 anos apoia um Presidente da República. Tem um Presidente da República próprio. Então, e quanto ao PSD, José Magalhães? Arrisca-se mesmo a apoiar o Presidente Sampaio. Dr. Nogueira Brito. Agora, diga. E quanto ao PSD? Bom, quanto ao PSD, onde reina o coração da crise, a confusão excedeu, digamos, as previsões mais pessimistas, porque, por um lado, pouco se disse da saída do Dr. Nogueira. E, quando a mim, mal. Nós temos o hábito de não bater nas pessoas que sofrem uma derrota profunda, e eu creio que isso é correto. Mas isso não isenta as pessoas da análise e de um juízo negativo. Não é o seu caso. A maneira... Você não tem esse cuidado. Eu sou contra a hipocrisia suave nessa matéria. Sou contra, francamente. Porque, repare, foi um mistério para muitas pessoas a razão pela qual o Dr. Nogueira aceitou ser challenger em fevereiro deste ano, do ano passado, de 95. Porquê? Porque ele tinha um perfil determinado, viveu os 10 anos de cavaquismo pacificamente, não tinha especial vocação para, digamos, a liderança política gerada por inputs próprios, portanto, por impulsos próprios e por um pensamento próprio. As entrevistas que deu, revelando um pensamento próprio, aliás, que tivemos a ocasião de analisar aqui, não revelavam um pensamento consistente praticamente sobre questão nenhuma e, sobretudo, não revelavam uma imagem de país que pudesse ser uma imagem alternativa e fundadora de um sistema de poder e, portanto, foi corroído por uma série de tendências que eram visíveis desde o princípio. A verdade é que, com isso, ajudou à derrota do partido, é um facto. Isto é, o Dr. Cavaco tinha imaginado um cenário de sucessão em que havia Tabu 1, Durão Barroso, luta de peixeirada, tentativa de obter uma maioria relativa nas eleições, candidatura de Cavaco, vitória eleitoral. Saiu tudo ao contrário, como se sabe. Naquele partido Mas o doutor... Não, desculpe, é a não ingenuidade a história pré-escrita é uma coisa que lhe... A verdade é que lhe correu tudo mal, desse ponto de vista. Agora, no fim, o doutor Nogueira tinha duas soluções. Uma era esta, de facto. Não dizer nada a ninguém, ou sair com o ar de quem não diz nada a ninguém, colocar os seus elementos de apoio, aqueles que, enfim, que deram cara e braço por ele durante meses em estado de choque e completamente órfãos, bom, e não só desaparecer. Os outros eventuais candidatos à liderança do PSD, porventura também em estado, enfim, não direi de choque, mas de alguma desorientação por falta de timing adequado, não? Claro. Sendo certo que esse cenário tem dois inconvenientes, na minha leitura. O primeiro é que o torna uma espécie de mata-borrão de todas as culpas, ou seja, tudo o que correr mal, é sempre possível dizer que correu mal devido à imprevidência, devido à má oposição destes 2 meses, de que o Pacheco Pereira falava constantemente, talvez agora deixe de falar, aliás. D. Magalhães era favorável ao prosseguimento da via sacra de Fernando Nogueira. A assunção do papel do Presidente do Grupo Parlamentar, sem poder exercer as funções, a ausência de liderança efetiva durante o período da campanha presidencial, por aí adiante. Tudo o que correr mal lhe será imputado. Por outro lado, da parte dos adversários internos, será acusado de ter, enfim, com maldade, lançado o barco numa situação de combustão que dificulta a sucessão. Porque o que agora o PSD tem que resolver é coisas do tipo: altera os estatutos ou não para evitar um novo ato congressual no próximo ano? Altera a maneira de eleição dos delegados, o que é uma coisa que gera sempre querelas internas? Há alguém disposto a queimar-se nas chamas da ação política corrente até ao fim do mês de março, num período que coincide com o debate orçamental e com a discussão de relevantes questões, inclusive com o início da Conferência Intergovernamental Europeia?
E a reação dos responsáveis do PSD foi de fuga. Isso é que é uma coisa espantosa. O Dr. Barroso, com, digamos, um corrupio de desculpas que revelam que tem uma enorme apetência pelo poder quando as coisas correm bem e nenhuma apetência pelo poder quando as coisas correm mal ou muito mal, como é o caso. Os outros responsáveis, com candidaturas ou com sugestões de candidaturas perfeitamente risíveis, capazes de prostrarem o partido numa crise enorme. Mas há quem se candidata, apesar de tudo. Não há liderança nacional, mas há liderança local. Por exemplo, o Pacheco Pereira aqui presente a Lisboa. E o Pacheco Pereira, cujo objetivo, obviamente, não é a liderança distrital, na qual vai ter dificuldades, porque tem um plano de intervenção. Por um lado, porque teve na sua cerimónia de lançamento muita gente que não é de Lisboa e que o apoia de outros sítios, mas que não vota, naturalmente. Quem vota são as secções, os 600 ou 700 grandes eleitores do PSD. Teve gente. E, portanto, esses não estiveram lá, ou muitos desses não estiveram lá. Têm dificuldade. O Dr. Vítor Crespo é de Lisboa, as pessoas de Santarém são de Lisboa. Estão inscritos nas secções de Lisboa. A questão é essa, que você... Também mas estão inscritos na secção é muito de Lisboa. complexo para si. Isso Não, é muito complexo não, mas para não si. é para os ouvintes. A sua É muito cabeça. complexo para a sua chega à cabeça. sua cabeça. É muito complexo. Você pode chamar O PSD, estúpida à sua prima, mas as pessoas têm vontade. Que é o seu caso. muito Têm complexo para vontade. Vocês são E primos. têm complexo. necessidade de saber essas Isso é muito, coisas. é muito complexo. Você é a prima. A sua As gradas figuras nacionais que Ou estavam com o seja, Pacheco Pereira eram lisboetas. eram de todos militância. De militância. Sim, sim. De inscrição, meu caro amigo. Ou de inscrição, É que melhor eu dito. sou bracarense no meu Isso partido. é interessante, Pacheco Eu sou Pereira. bracarense no meu Porque é partido. essa contagem, juntamente com as contagens dos apoios orgânicos, Mas eu nunca JST e fiz outros, essa contagem nem que nada. Porque vai, vocês que estão a vai, fazer que vai essa resultar na Mas sua você vai vitória e na deixar sua o- derrota. Você vai deixar o Eu Magalhães a concluo falar já, sobre isto ó, completamente. Deixa Brito, falar. concluo já. Falar. Qual é o problema do Pacheco Pereira naquela demarche? Eu tenho sempre, acho sempre Primeiro- engraçado ouvir dizer quais são os meus problemas pela voz do Vamos doutor- então ouvir o problema do Dr. Pacheco José Pereira. Magalhães. Qual é o meu É problema? melhor se faz ouvir um mecânico de sereia que diz não problema Exatamente. nenhum, está na Claro, maior, é vai mesmo, ganhar, vá. até logo. Vá, doutor José Vai ser Magalhães, uma aconselhe-me Qual é o grande da informação. aconselhe-me sobre o meu Vai, grande Não, problema. o seu Vai problema perder. basicamente é que você, por um lado, diz que não ouviu ninguém e que ergue a sua candidatura sem ter Mas consultado ouço-me ninguém, assim agora, mas quis apresentar-se rodeado de uma série de pessoas que são o rosto do establishment cavaquista. Ou seja, a não renovação, Como você não por conhece as definição, outras... por definição. Muito bem. Ou seja, é Pacheco aquele Pereira, que quer outra luta contra a provocação? Brigada do Reumático Não. com a Brigada do Reumático. Em segundo lugar, deu uma patada ao Arlindo Carvalho, o que não é sensato por razões aparelhísticas. Em terceiro lugar, quis estar numa reunião com a JST e não esteve. Em quarto lugar, logo se Como é verá... que foi da JSD? Como? Não esteve numa reunião, não esteve. Gostaria de ter feito umas negociações com o JST juntamente com o Passos Coelho, mas aparentemente não Não, conseguiu. gostava de ter negociar. negociado com o Como é que JSD devia fazer? como O Passos fez o Coelho Pedro é que vai Passos ser- Coelho. Ou seja, uma reunião com o em JSD. quarto- Eu assisto imenso, até Em com alguma quarto- curiosidade antropológica. Tome nota das Não, sugestões. entomológica. Então. Eu diria tumológica, com Entomológica, túmulo. entomológica. Então faça Em uma último provocação. lugar, ele prepara-se para a candidatura nacional, que é para quando no Congresso houver uma grande- baralhada de cão terrível, toda a gente olhar em volta, Eu ele gritará: vou- viva mas a política pura, abaixo a eles, todos contra eles, força, fará uma retórica flamejante e prepara-se para procurar arrasar Mas a não democracia. agora. Sabe Daqui qual a uns é a tempos. minha... Não parece mal Sabe pensado. qual é o uns meu tempos, comentário? Zé Eu faço Magalhães, daqui a uns antes, tempos. não sei, Pacheco ao Pereira, Andrade, deixa-me algum fazer- incómodo em ser deputado por Aveiro e candidato à liderança da distrital de Lisboa? Não, já tive ocasião de dizer, bom. Não vai a Aveiro, de qualquer das formas. Não, não é Está verdade. Em Lisboa, Primeiro não é a verdade. verdade do seu mandato. Primeiro não é verdade. Primeiro isso não é verdade. O Dr. José Magalhães fala de imensas coisas sobre as quais não sabe absolutamente nada. Então você vai à veia. E segundo vou, sim, senhor. Foi uma vez Vou quando é comigo, por preciso, acaso. Pelo menos uma vez consigo. Foi a única. Várias vezes. Exatamente. Não, Essa está foi a enganado. única. Está enganado, Zé Magalhães. As Está outras foram enganado. secretas e para comer ovos moles, basicamente. Mas por que razão é que eu tenho agora? Mas a gente tem que aturar Mas por esse que sujeito, razão é pá, que eu tenho que vem de agora fotografias, que de aturar entrevistas. esta variação agora De verde ofício, Pacheco portuguesa Pereira. do borda d'água? De É verde verde ofício. de facto. Bom, em primeiro É verde lugar, eu ofício. não vou falar sobre as questões Internas eleitorais do em partido. que estou resolvido, em que estou envolvido, por língua razões de pau. óbvias. Não faço isso antes, não faço isso agora. E, portanto, o Zé Magalhães bem pode falar, bem pode fazer estas injunções todas que eu não vou Então diga fazer lá. isso. Agora, Fica um em relação à aqui sua que eu pergunta, irá eu dizer. respondo com muita clareza. Numa das minhas idas a Aveiro, que o Dr. José Magalhães não teve conhecimento, eu, por Exato. isso agora vou-lhe mandar sempre um bilhetinho. Eu participei mas numa já notificar o seu eu partido. participei Mande-lhe um numa postal. Assembleia Distrital. Mande-lhe um Eu postal lá, participei Aveiro. numa Assembleia Distrital do PSD da Manda um postal para o flashback. em que eu também lhe devia ter mandado um postal assim sob esse ponto de vista, em que disse muito claramente aquilo que penso. Irei cumprir as minhas obrigações como deputado eleito por Aveiro. Esteja sossegado quanto a isso. Em Lisboa. Esteja sossegado quanto a isso. Sossegado quanto a isso. Muito bem, Agora, é possível, é possível. dá Não- mais não sei se os trabalho, aveirenses dá ficam mais sossegados, trabalho, mas isso dá é outra mais história. esforço, obriga-me a desmultiplicar Como de um lado para o preencher outro. o vazio da liderança nacional, Pacheco Pereira? Não, se
Se você quer discutir Isso é a no questão do momento PSD, seguinte. vamos Quer? discutir. Isso é no Não, momento falemos do então, isto é PSD, assim, falemos do PP. isto é assim. É o tema proposto. Isto é assim, muito bem. Você vai deixar muito pouco tempo para o PP, estou a ver isso. Não, Está isto é assim. Não, é tempo está a proporcional. planear o tempo ou veja lá. Deixa o Pacheco Pereira falar. Depois de facto, não, Faz favor, faz favor. Ele não quer depois falar. de quatro, não portanto, tem quer que falar. falar. Quer. Não quer falar. Oh, Quer, pá, sim, não senhor. percam tempo, fala lá sobre Depois o de PSD, pá. depois de quatro derrotas. O Nogueira de Brito quer muito falar do PP, Pacheco Pereira. É que eu pensei que era o último a falar desta vez. É por isso que Depois de agora não estou 4 a avançar derrotas, diz o muito. Pacheco Pereira, sublinhando isto Depois bem. de 4 derrotas, em que em nenhuma delas se fez uma análise porque é que se tinha perdido. Andou sempre a adiar de umas para as outras. Aliás, de umas com o pretexto das outras. Eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer é fazer um mínimo de debate interno, que aliás pode ser feito no processo do Congresso, que é o que é que está a acontecer. Quer dizer, eu acho que tem que haver alguma lucidez de olhar para o papel do partido na sociedade portuguesa, não é só nos tempos mais recentes, porque há coisas que já vêm de há mais tempo. E fazer uma análise não apenas da política do governo, que é para aquilo que é mais imediato. Toda a gente acha que os problemas apenas são os problemas da condução política mais imediata, mas não são. São problemas que têm a ver com o partido, com a forma de intervenção do partido na sociedade, têm a ver com o tipo de recrutamento que o partido tem estado a fazer nos últimos anos, porque muitas vezes algumas fraquezas estruturais do governo já tinham a ver com o problema do espaço político do PSD na sociedade portuguesa. A questão que tem que se colocar é: qual foi o papel que o PSD teve na história portuguesa dos últimos 20 anos? Sobre algumas coisas há consenso sobre esse papel. E qual é o papel que ele tem que ter hoje? Isso quer dizer que o Pacheco Pereira não está preocupado com a falta de combatividade da eu estou preocupado. Não é. Estou preocupado que num momento decisivo, como é o debate do orçamento, o PSD possa estar fragilizado nesse debate. Por exemplo, eu acho que o PSD já devia ter dito uma coisa com toda a clareza. Já devia ter dito hoje, na base do que se conhece, e não me venham dizer agora que isto é dito antes de se conhecer o orçamento, na base do que se conhece da política do Partido Socialista desde dia 1 de outubro, já é possível dizer que o orçamento não deve ter o voto do Partido Social Democrata. Mas, e com toda a clareza, para que a responsabilidade em relação, com toda a clareza e desde já, para que toda a responsabilidade, porque o PS está-se a preparar, o PS está-se a preparar para fazer uma manobra política, que é apresentar uma moção de confiança, que é tentar utilizar um orçamento que já traduz opções políticas erradas de fundo, porque é um orçamento que tem muitas coisas que não são transparentes, porque é um orçamento, por exemplo, em que a pretexto da convergência nominal se vai no fundo pagar os milhões de contos que o PS já gastou, mal gasto, porque... Não, você aliena a sua posição europeia do seu partido? Não venho você propõe é uma cambalhota em matéria aos critérios de convergência. Isso é pura chantagem que vocês estão a fazer. Não, isso é radicalismo. Em que é que a opção europeia, por exemplo, justifica os milhões de contos que vocês fizeram perder à brisa e que vai ter que ser pago por restrições orçamentais? Em que é que as opções europeias implicam os milhões de contos que vão ser gastos com o rendimento mínimo garantido? Isso também tem a ver com a opção europeia? Não, é as políticas. Gota d'água ao pé do custo da vossa herança. Como é que uma direção como a saúde, por exemplo, como é que uma direção cessante pode ao mesmo tempo dinamizar uma reflexão interna sobre as causas das derrotas e simultaneamente assumir uma posição de grande combatividade credível se se para o segue exterior? esse critério, nunca é possível. Desde logo, onde é que as está a direção? solicitações políticas existem sempre. Nenhum partido tem um dia que não tenha uma solicitação política importante. Portanto, não se pode fazer uma coisa que, por exemplo, no PC se fazia, que é adiar sempre com o pretexto das tarefas concretas. Não, alguma vez isso tem que ser feito. Eu não acho isso incompatível com uma atitude, por exemplo, muito clara da oposição. Não acho isso incompatível. Pelo contrário, até acho que uma coisa e outra vêm em conjunto. Porque o que se tem, à medida que se compreende o que correu mal, mudava a política de alianças, que se compreende, quer casar-se com o PP. À medida que se compreende o que correu mal nos últimos anos e se faz esse balanço, está-se ao mesmo tempo a tirar lições em relação ao que se deve fazer hoje. Em relação ao que se deve fazer hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, é necessário ter uma posição clara em relação à questão da corrupção, do compadrio e do clientelismo. Eu acho que o partido enquanto partido do poder, devia ter sido muito mais rigoroso sobre essa matéria. Isso implica uma análise sobre isso, implica de imediato cortar em tudo aquilo que possa ser práticas políticas e discurso político que seja indiferente em relação a essas práticas. Mas isso significa que o Pacheco Pereira entende que Fernando Nogueira devia levar até perto do Congresso
uma espécie de tabu sobre a continuação ou não Não da liderança do devia. PSD. Eu acho que o Dr. Fernando Porque Nogueira ao tomar fez esta aquilo que devia posição, fazer. fragilizou completamente a Não. direção partidária. Não, Ou porque não? aí Claro a que responsabilidade fragilizou. já não é do Dr. Fernando Nogueira. Então de quem é? Aí a responsabilidade é de nós todos. Repare, eu não iludo a minha, nem Essa é penso que os boa, outros mas o dirigentes foco do está sobre PSD iludem a sua responsabilidade. Muito bem, o Dr. Fernando Nogueira considerou que não havia condições para continuar a liderar o partido. E do meu ponto de vista eu acho que não havia. E, portanto, tomou uma decisão que eu acho que é digna. Fez bem em fazer o que fez. E, portanto, a partir daí, a responsabilidade é nossa no seu conjunto. Ninguém agora pode estar a atribuir retrospectivamente a responsabilidade do Dr. Fernando